Vamos lá, gente, vamos continuar a nossa conversa, que todo domingo a gente tem realizado junto aqui, falando sobre a última semana de Jesus, falando sobre o que Jesus disse, como Jesus se comportou, os seus encontros, suas conversas, seus debates, seus confrontos. Tudo isso fala com a gente e estamos trafegando junto com Jesus em direção à cruz, já que essa conversa aqui tem a ver com uma preparação do nosso coração para a Páscoa. A gente chamou essa série de A Última Semana, porque ela começamos juntos aqui, lá em Marcos 11, você deve se lembrar, Jesus entra em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, ele é acolhido pela multidão como rei que é. Depois, Jesus vai até o templo, denuncia que Israel se voltou para si e não mais para ser a luz das nações, como Deus desejava que acontecesse. Israel se fechou em si mesmo e, na verdade, rejeitava esse papel de ser instrumento de divulgação do próprio reino de Deus para outras nações. Jesus toma o templo, isso ainda está lá no capítulo 11 de Marcos, por algumas horas impede todo o movimento do templo, e por conta disso Jesus é questionado logo depois a respeito da autoridade que ele tinha para fazer o que fez. Eles perguntam para ele: quem é você, com que autoridade você fez isso? Esse é o primeiro confronto explícito, digamos assim, de Jesus com as autoridades religiosas de Israel. É o primeiro embate de Jesus com aquele pessoal. E Jesus responde: a autoridade que eu tenho foi demonstrada pelo Pai lá no batismo. Ele aponta para João Batista e ele conta também a parábola dos lavradores maus, que pega ali capítulo 11 e 12. Então, nós temos até aqui esse caminho de Jesus dentro de Jerusalém. Mas acontece um segundo confronto de Jesus, já no capítulo 12 de Marcos, que é aquela situação da moeda. A gente conversou também um domingo exclusivamente sobre isso aqui, e ali nós aprendemos que aqueles homens eram indignados, mas não eram indignados assim para valer, era uma indignação conveniente, digamos assim, e Jesus coloca tudo no seu devido lugar, dizendo a eles: deem a César o que é de César, mas a Deus deem tudo, porque Deus é Senhor de tudo. A gente aprendeu isso também. E nós estamos percebendo essa sequência de textos e entendendo o que Jesus fala, como ele fala, com quem ele fala. Semana passada, nós chegamos ao ponto de Jesus conversar com os saduceus a respeito daquela situação interessante, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aprendemos muitas coisas, aprendemos a ter esperança, olhando para a ressurreição, mas mantendo os pés aqui. E hoje, nós seguimos a nossa conversa no livro de Marcos, ali no capítulo 12. Eu recomendo, é claro, que você observe atentamente as situações que nós falamos aqui nas lives anteriores, nas transmissões anteriores, está tudo lá para você. Vamos lá em Marcos 12? Marcos 12, 28 diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças,
e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Essa conversa, gente, ela tem a ver com prioridades. O que realmente é importante? Essa é a tônica da pergunta daquele escriba, daquele homem mestrado na lei, que copiava a lei. Na verdade, as crises, elas trazem até nós a necessidade de decisões, de atitudes que nós tomamos diante de uma crise. É na crise que nós escolhemos o que é mais importante. Tipo assim, quando a nossa casa está pegando fogo, espero que isso jamais aconteça com você, mas pense nesse cenário. Se a tua casa estivesse pegando fogo, o que é que você salvaria? O que é que você priorizaria? Qual seria a tua prioridade no caso de uma casa, da sua casa pegando fogo? É por aí, as crises nos exigem decisões. A crise desperta a nós deixarmos coisas e priorizarmos coisas. É assim que funciona. Aquele escriba que era mestre da lei, ele com certeza está observando Jesus. Aliás, o texto fala isso. Diante da resposta sábia que Jesus deu aos saduceus com relação à vida eterna, aquele homem fica empolgado. E ele já devia estar acompanhando Jesus, é o que nós imaginamos, e as conversas de Jesus sempre cheias de sabedoria, as respostas de Jesus sempre sendo além do que aqueles homens esperavam, traz uma curiosidade até ele. E ele, observando a conversa de Jesus com os saduceus, ele percebe que Jesus dá uma resposta diferente. Aliás, eu acho que ele era do time dos anti-saduceus. Quando Jesus dá aquela resposta que a gente estudou semana passada sobre a ressurreição, dizendo aos saduceus assim: vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, eu acho que esse escriba deve ter feito yes, golaço Jesus, tipo assim, bem contrário àquilo que aquele pessoal acreditava, né? E ele, empolgado com tudo isso, vai e faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta aparentemente simples, mas não, hashtag só que não era tão simples não, uma pergunta bastante interessante. A pergunta é: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ele que era escriba, ele que lidava com a lei, ele que cuidava disso, faz uma pergunta importante: qual o mandamento mais importante? Veja só que a palavra importante aqui é a palavra protos. Ô Luquinhas, obrigado querido, valeu, obrigado. Protos é a palavra usada na construção dessa frase. Essa palavra, ela quer dizer primeiro lugar, primeiro no tempo, ela quer dizer chefe, ela quer dizer principal, ela quer dizer mais importante. E ela foi devidamente traduzida para o português aqui dessa maneira. Qual é o primeiro mandamento? Ou seja, qual é o mais importante de todos os mandamentos? A gente conhece essa palavra protos, de protozoário, por exemplo. Protozoário é o primeiro protos, primeiro animal. Primeiro animal, unicelular, protozoário. A gente está acostumado com essa palavra, ela faz parte do nosso, aliás, com esse termo, né, faz parte do nosso português. Então a pergunta daquele homem é: qual é o protosmandamento? Qual é o mandamento central? Qual é o mandamento basilar? Qual é o mandamento que resume tudo sobre a lei, que está na base de toda a lei? Essa era a ideia desse homem. Nos dá a impressão que aquele homem está preocupado com a sua prática religiosa. Talvez por ter observado Jesus, conversado com as pessoas ao redor, ouvido Jesus durante algum tempo, ele se preocupa com isso.
Sabemos que a lei judaica, ela é extensa e ela é intensa. São 613 mandamentos. E os fariseus, que eram especialistas na interpretação da lei, muitas vezes tinham que lidar com situações em que a lei não se autoexplicava. A lei dava uma direção, mas ela não era definitiva. E precisava haver interpretação da lei, ou seja, uma coisa muito ampla, muito complexa. E aquele homem, ele sabe que existe algo central. Ele sabe que existe algo mais importante na lei. Ele sabe que existe um protos, uma base para tudo aquilo. E a gente não pode deixar de se lembrar que Deus, ao instituir as leis, lembre-se disso, lá no Velho Testamento, você que está lendo o Velho Testamento com a gente aí na leitura bíblica, a gente, há pouco tempo atrás, estávamos lendo lá Êxodo, quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, lá no Monte Sinai, e a partir daí ele começa a doutrinar o povo e entregar essas leis, e o objetivo da lei com certeza era levar o povo a uma relação com esse Deus poderoso. Lá no Velho Testamento o que nós encontramos é essa situação, um Deus absolutamente santo, fazendo de tudo, digamos assim, para nós entendermos, para se relacionar com um homem pecador. Então Deus se dispõe a fazê-lo, mas também exige que o homem se comporte adequadamente, minimamente, para que essa relação aconteça. Esse é o objetivo da lei. Ele percebe e sabe disso, esse homem. Nos dá a impressão que ele não queria mais andar na periferia da lei. Ele queria entender a base da lei. Ele queria ter da boca de Jesus essa declaração. Ele quer entender o protos da religião judaica, sabendo que não basta somente fazer, mas o porquê fazer, o porquê da religião, o porquê de todas as coisas. E aí Jesus vem com uma resposta, sempre, claro, surpreendente e profunda. Em Marcos 12, 29, diz assim: respondeu Jesus, o mais importante, o protos, é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Vamos analisar rapidamente essa conversa aqui, essa resposta de Jesus. Primeiro é bom dizer que Jesus inicia a sua resposta usando um trecho da famosa declaração monoteísta de Israel, que está lá em Deuteronômio 6, chamada Shema. Shema é uma declaração que Deus ensinou ao povo, fortalecendo na cabeça e no coração daquele povo de que eles eram um povo que seguia um Deus só, monoteístas. Israel é um povo monoteísta, ao contrário das nações ao seu redor, que adoravam vários deuses, como por exemplo o Egito, como por exemplo os filisteus, como por exemplo os cananeus e outros ali. Israel adora um único Deus, e essa é uma oração dentro de um chamado de compromisso que Deus dá a Israel, que reafirma isso. E até hoje, todo judeu mais ortodoxo, mais devoto, ora essa declaração, faz essa declaração de que Deus é um só. E aí Jesus utiliza uma parte da Shema, o começo da Shema, para dar a sua resposta. E a resposta de Jesus vem logo em seguida, nesse complemento, dizendo: ame ao Senhor seu Deus, acima de todas as coisas. A resposta de Jesus apresenta esse protos, que na verdade sempre esteve por trás da religião de Israel. A religião de Israel se perde. A religião de Israel se desintegrou e se perdeu. Eles perderam justamente isso. Eles perderam o que é mais importante. Praticavam a religião, faziam sacrifícios, faziam ofertas. Jesus esteve lá no templo,
o templo estava funcionando, toda aquela estrutura religiosa continuava funcionando. Portanto, eles estavam praticando a sua religião, mas o prótos havia se perdido. O centro havia se perdido. Não adiantava ficar cumprindo todas aquelas regras, se o principal, a base, havia se desintegrado. Os estudiosos dizem, e a gente percebe isso lendo o Antigo Testamento, que Israel, diversas vezes nessa leitura você vai encontrar Israel se desconectando de Deus, diversas vezes. Aliás, o texto é praticamente esse, é Deus em misericórdia, caminhando com o povo que vai gerar o Messias, mas é um povo absolutamente rebelde, voltado à idolatria. E aqui dizem alguns estudiosos, como eu ia dizer, que esse é um dos piores momentos de Israel, talvez o pior momento, historicamente falando, onde tudo funcionava, mas nada tinha valor, onde o mais importante havia se perdido. Israel estava vivendo uma prática religiosa absolutamente sem sentido. É isso que Jesus vai lá no templo denunciar. É isso que Jesus condena, essa prática religiosa que não tem base, que não tem sustentação, que é vazia. E é interessante, trazendo isso já para uma situação que nós vivemos hoje em dia. Diante disso, eu não consigo entender a tendência judaizante que tomou conta de muitos cristãos nesses dias em que vivemos. Como tem gente que gosta de linkar judaísmo com cristianismo, sem o menor entendimento do que está fazendo, trazendo para dentro da sua comunidade menorás, usando mitra, fazendo uma série de coisas, e trazendo as festas judaicas, não é? O que nós percebemos aqui é que isso não tem fundamento nenhum. Você pode até gostar da cultura, você pode até admirar as histórias, aliás, nós temos esse link, é claro, mas a religião de Israel se perdeu. Lembre-se disso. A religião de Israel se desintegrou, e as práticas religiosas de Israel perderam o seu sentido de ser, e é isso que nós estamos trabalhando aqui. Essa declaração de Jesus tem tudo a ver com isso. Então, não me cai muito bem essa ideia de nos tornarmos judaizantes. Mas sabe outra coisa que eu acho interessante? O pessoal quer viver o judaísmo, mas adaptando as coisas para aquilo que lhes interessa, né? Então a gente põe lá, como eu disse, o menorá, a gente faz as festas. Eu não encontrei nenhum líder hoje em dia dirigindo a sua igreja para fazer circuncisão, né? Circuncisão ninguém quer fazer. Todo mundo quer fazer o que é bonito, o que é bacana, ou seja, escolhendo coisas dentro do judaísmo para trazer para o cristianismo, sem o menor entendimento do que está fazendo. Jesus está sinalizando que essa religião de Israel faliu. E que agora um novo momento está acontecendo. Ele, o próprio Filho de Deus, o Rei soberano que entrou em Jerusalém, está trazendo o seu reino, que vai embarcar tudo isso, que vai concentrar tudo isso, que vai abrir as portas para os gentios, e é claro que também para os judeus convertidos a Jesus Cristo, que o reconhecem como Messias. Tudo está mudando, mas sabe uma coisa que não muda? O prótos. Essa transição, ela é interessante, ela acontece. Há uma transição do judaísmo para o cristianismo, a gente sabe disso, mas o prótos, lá na lei, o sentimento prioritário da lei, a base da lei, o coração da lei e dos mandamentos continua valendo. Jesus está dizendo que na falência da religião de Israel, surge o reino de Deus que é trazido por ele com os mesmos valores. Essa palavra de Jesus tem a ver com o judeu que está lá cumprindo religiosamente os seus rituais, para que eles se despertassem em relação a isso, e para nós, que somos participantes do reino de Deus,
que Jesus vem trazer e vem implantar. Há uma validade nesse aspecto. A centralidade da lei, o prótos da lei está em amar a Deus acima de todas as coisas. Os seguidores de Jesus, participantes do seu reino, precisam saber o que está além da religião. Além da religião está o amor a Deus, prótos. O amor a Deus, a base de relacionamento entre Deus e os participantes do reino é o amor, que estava lá, como base da lei, que Israel desprezou e não entendeu, mas que está aqui entre nós e que é a base do evangelho que vivemos hoje. Deus procura o homem por amor, e o homem responde a Deus em obediência por amor. Assim devia ser lá na lei. Assim deve ser hoje, porque esse é o prótos, o mais importante. É um tema muito significativo para hoje. Conversar sobre isso é um tema muito importante. Porque o que acontece é que nós frequentemente vivemos a mesma síndrome louca de Israel. Cumprimos só a nossa religião, sem a base, sem o prótos. Vamos até as reuniões na igreja, quando podemos ir, fazemos os nossos rituais religiosos, mas perdemos a base, perdemos o prótos. É o que mais nós vemos hoje em dia, quando conversamos com as pessoas. Essa semana fiz uma rápida viagem aqui com os meus amigos da banda, fomos até um amigo parceiro ali em Sorocaba, então 1h30 de carro lá, e deu para conversar bastante coisa que a gente não faz tanto hoje, porque o resgate não está tocando, então já viu, né? Mas no carro uma conversa surgiu sobre isso, sobre esse momento que a gente vive, sobre como as pessoas vivem o evangelho sem discernimento do prótos. Elas só querem praticar, elas só querem seguir regrinhas, elas só querem receber um manual do que é certo e do que é errado. E uma das coisas que a gente estava conversando no carro é a quantidade de gente que vem perguntar para a gente assim: eu posso fazer isso? Eu posso? Essa é uma pergunta que não cabe para alguém que entende o prótos do Evangelho. Ela não está na boca de quem entende que o amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Ela está na boca de quem quer viver a religião, recebendo, como eu disse, um manualzinho. Faça isso, não faça isso. Não há sentimento efetivo por trás do cumprir aquele ato ou não cumprir. Não há um entendimento do que é andar com Jesus, seguir Jesus, ser participante do reino de Jesus e servir a Deus. Há sim uma preocupação em agradar a divindade, só por medo, muitas vezes, ou por ganância, outras vezes. Então as pessoas ficam andando sempre no limite, e o que acontece é que amar a Deus não é o centro da coisa. A religião transcorre, acontece, funciona, mas o amar a Deus não está presente. Como Israel, o amor a Deus deveria balizar o cumprimento da lei. Por que eu cumpro a lei? Porque eu amo a Deus. Era assim que um judeu adequadamente deveria pensar. Hoje, o que é que me leva a fazer ou não fazer alguma coisa? Amor a Deus e não cumprimento de uma cartilha religiosa. Nós, quando entendemos o reino de Deus e o amor a Deus, devemos trocar o posso fazer isso por algo como: isso que eu quero fazer cabe na relação de amor que eu tenho com Deus? Isso que o meu coração está pedindo para fazer tem a ver com o amor que eu tenho por Deus? É assim que as coisas devem funcionar. É algum exemplo mais ou menos assim. Eu vou usar o Fábio. Fábio, você está casado com a Flávia há quantos anos? Pode falar. 16 anos de casado. Estou usando o Fábio que está aqui comigo, viu? Flavinha, relaxa, que é uma pergunta tranquila, viu? 16 anos casado. Muito bem. Você já agrediu a Flávia alguma vez? Nunca.
Deve ter dado vontade, mas não fez. Não, não, deixa para lá. Piada pronta. Tá. Agora, então, você nunca teve nenhum problema nesse sentido. Claro que eu só perguntei para você porque eu sabia que não. Mas me diz uma coisa, você nunca agrediu a Flávia porque tem uma lei chamada Maria da Penha, caso você, você vai para o xadrez, ou porque você ama a Flávia? É isso, claro, porque ama. Então é essa conversa, gente. Não bato na mulher porque tem a lei Maria da Penha. Então isso aí é cumprimento de religião. Não bato na mulher porque eu a amo. Não cabe. Não cabe na relação de amor uma ideia como essa. Para nós cristãos, participantes do reino de Deus, é essa a conversa. Por que eu não faço isso? Ou por que eu faço isso? Porque eu amo Jesus. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E o amor a Deus que tenho me dirige em todas as decisões que tomo, em todas as opiniões que tenho. Se transforma o centro da minha existência, que me dirige até onde vou e o que faço, não por uma regra, porque se for por regra, o risco que nós temos, irmão, é vivermos como Israel vivia, cheios de práticas só por lei e não por amor. É o prótos que está presente desde o começo da relação homem e Deus, lá no Éden. É o prótos, é o mais importante, que atravessa a história e chega até a gente inalterado. Deus nos quer em uma relação de amor e não de obediência por regra, norma ou qualquer coisa do tipo. Mas Jesus continua. E aí ele amplifica um pouco essa conversa lá no 31, no versículo 31, dizendo: o segundo o quê? Segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Olha que coisa interessante, gente. Agora, Jesus responde uma pergunta que geralmente acontece quando o assunto é amor, principalmente quando o assunto é amor a Deus. Porque onde está Deus? Como é que eu amo a Deus? A palavra é essa. O mandamento é esse: amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que eu faço isso? Jesus então traz a figura do próximo. E ele nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo. A gente chama isso de relação vertical e horizontal. Como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Amando o próximo como a mim mesmo. Jesus então materializa o amor a Deus, para a gente não ficar pensando que amor a Deus é aleluia, eu amo a Deus, e ficar flutuando, e ficar cantando, e eu amo a Deus como? Quando? Aonde? Amando o próximo. É lá que eu amo a Deus, é nas relações que se manifesta o meu amor a Deus. Além das regras religiosas, é o amor ao próximo. Não é o que João diz? É. 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este testemunho: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Meu querido, não dá para ser mais claro que isso aqui não. Não existe amor a Deus que deixe de se manifestar no amor ao próximo. O prótos da lei é esse: amar a Deus e ao próximo. Isso tem validade para a gente hoje. Sabe o que é interessante? Olhando de novo lá para o Antigo Testamento, lá em Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. Sabe como eles são divididos? 5 verticais e 5 horizontais. Assim mesmo que eles são divididos. Ou seja, lá na lei esse sentimento, esse prótos já estava presente. Sempre foi essa
a direção de Deus para Israel. E agora ela se apresenta como inegociável para nós, participantes do reino. O prótos do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e manifestar esse amor nas minhas relações com o próximo. E aí o escriba responde, né, gente? Versículo 32, muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Legal isso. O escriba concorda com Jesus. O homem reconhece a sabedoria da resposta de Jesus, e ele confirma que a estrutura de Israel estava falida. Ele ouve Jesus e concorda. Aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, tudo aquilo que Jesus denunciou lá no templo, é verdade, está tudo vazio, está tudo sem razão de ser. A denúncia de Jesus no templo foi aprovada por aquele homem. É isso que ele faz. E Jesus então confirma, no 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Jesus está dizendo, muito bem, você está certo em concordar com o que eu falei, porque uma religião sem amor a Deus e sem amor ao próximo, ela está falida. E ele diz, você está no processo de entender o que é a verdadeira religião desejada por Deus. Aliás, talvez não seja muito bom juntar essas duas palavras na mesma frase, mas algo como se Jesus estivesse dizendo, você está entendendo o que é o reino de Deus. Você está entendendo o que Deus espera, você está entendendo, a partir dessa conversa, percebo que você está entendendo o que é o prótos dessa relação, homem e Deus. Diante disso tudo, gente, o que é que nós temos aqui? O cenário é Jesus indo para a cruz. Essa é a última semana de vida de Jesus. E ele está falando coisas muito, muito importantes. Tudo que Jesus fala nesta semana tem a ver com o que ele falou nos demais anos de seu ministério. É uma condensação de tudo, é um resumo de tudo. Ele está declarando os valores do seu reino e as suas prioridades. E quando a gente chega numa conversa como essa, a gente chega diante de uma realidade que, se vivida por nós, pode mudar o mundo. Pense comigo, que se cada cristão no mundo, e aqui caiam as denominações, caiam as placas, caiam até divergências um pouco maiores, caiam as tradições, cristãos que acreditam em Jesus como Senhor e Salvador, talvez mais ortodoxos, talvez mais liberais, sendo servos de Jesus, que amam a Jesus, digamos assim, se cada um cumprisse esse mandamento, ou esse protos mandamento, e entendesse isso, e praticasse a sua religião baseado nisso, imagine a revolução completa que aconteceria nessa sociedade que nós estamos inseridos. Imagine a loucura que seria cada cristão amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Imagine a revolução benéfica. Imagine o que aconteceria neste mundo. Isso é conversão. Isso é conversão. Esse é o chamado de Deus para nós, vivermos a nossa religião com esse protos,
amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a mim mesmo. O que isso faria com este mundo? O que isso faria com essa sociedade? O quanto isso mudaria a existência de todos nós? Dentro da minha esfera de mundo, amar a Deus amando quem é o meu próximo, talvez seja uma possibilidade para nós abraçarmos no limite da nossa existência. Se eu sou cristão, dentro do ambiente onde eu estou, apresento esse amor a Deus amando as pessoas com quem eu convivo. Diga e pense comigo aí: família, trabalho, relações de amizade, convivências e tudo mais. Essa é com certeza uma lição muito importante para nós, que Jesus traz na sua última semana de vida e que nós não podemos desprezar. Voltando ao começo, eu disse aqui que em tempos de crise, nós precisamos escolher o que é importante. Em tempos de crise, precisamos nos lembrar do prótos. E você há de convir comigo, estamos em crise. Todos nós, todos, atingidos pela mesma situação, todos nós. E eu orei aqui no começo da nossa reunião, para que Deus nos ajude a passar por isso, nos fortalecendo e nos dando graça diante desse momento tão difícil. Mas lembre-se, é na crise que nós precisamos buscar o prótos. É na crise que nós precisamos escolher o que é mais importante. E eu quero aqui te dizer, irmão, nessa crise, escolha amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Cuidado, porque nessa crise as pessoas estão se desmotivando na sua espiritualidade, abandonando as suas disciplinas básicas de uma vida cristã saudável. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, estou dizendo que nós não podemos fazer isso. E que nos é exigido um esforço para que isso aconteça? Sim. Nos é exigido um esforço para a gente continuar lendo a Bíblia. Diante de tantas opções que a gente tem, né? Um controle remoto na mão, um balde de pipoca, já foi. É o dia inteiro lá, zapeando, ou o dia inteiro no celular, ou o dia inteiro fazendo sei lá o quê. Mas em tempos de crise, a gente tem que se voltar para o prótos. O que é importante, o que é saudável, o que é necessário, o que a gente tira do incêndio que a gente está vivendo. Minha palavra final para você é: salve do incêndio a tua relação com Deus. Salve desse incêndio que a gente está vivendo e dessa crise que a gente está vivendo, o amor ao próximo. Salve isso, priorize isso, abrace isso, porque esse é o prótos, esse é o mandamento mais importante que a gente tem para viver. Daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco a vacina chega, daqui a pouco as coisas entram no lugar, e a gente vai se encontrar, depois de tudo isso, espero eu, saudáveis, não só fisicamente, mas com uma maturidade na nossa espiritualidade, porque abraçamos o que é mais importante, abraçamos o prótos do Evangelho, vivemos o Evangelho no meio da crise, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Eu te peço que essa conversa
traga reflexos profundos na vida de todos nós. Porque temos sido sempre puxados a viver uma religião vazia. Temos sido puxados a vivermos sempre uma religião sem sentido. Essa é a religião que tem sido pregada, divulgada e abraçada nesse país nas últimas décadas. Salva-nos, Jesus, no meio dessa crise toda. Crise que é de saúde, crise que é de espiritualidade, crise que é política, crise. Nos ajuda a encontrar o prótos do Evangelho e te amar acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Para a gente sair dessa melhor, para a gente sair dessa mais perto do Senhor, para a gente sair dessa crise com um relacionamento verdadeiro contigo. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Que a Tua palavra mexa com o nosso coração, que a Tua palavra nos faça ir além da religião, como aquele homem, como aquele escriba entendeu, faz a gente também entender, Jesus, e nos ajuda. Dá-nos um bom final de domingo, dá-nos uma boa semana, levanta o caído, Jesus, consola o desanimado, fortalece o que está sem força e sem vigor, ajuda-nos, Senhor, e nos ajuda a ajudarmos uns aos outros. Obrigado pela nossa reunião de hoje, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, gente, valeu.